Questão 62. Se a tangente de x é igual a 3/4 e π é menor que x, que é menor a 3π sobre 2, qual o valor de cosseno x menos seno x? Bom, primeiro detalhe, tangente é igual a 3/4 e o x é um ângulo do terceiro quadrante. Então, eu vou pegar a tangente, que é 3/4, vou substituir pela fórmula. A tangente é dada por seno sobre cosseno. Multiplicando cruzado, eu chego que 3 cosseno x é igual a 4 seno x. Vou isolar o cosseno. Então, o cosseno é 4 seno x sobre 3. Feito isso, eu vou aplicar essa relação do cosseno na relação trigonométrica fundamental, que é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Então, no lugar do cosseno de x, eu vou substituir por 4 seno x sobre 3. Então, tá lá. Ok? Tudo isso elevado ao quadrado. Então, 4 ao quadrado é 16, 3 ao quadrado é 9, e o seno ao quadrado fica seno ao quadrado x. Vou colocar seno ao quadrado de x em evidência, então fica 1 mais 16 nonos, que resolvendo essa soma, 25 nonos, seno ao quadrado de x igual a 1. O 25 nonos está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, 1 dividido por 25 nonos. Repetindo a primeira, no caso número 1, e multiplicando pelo inverso de 25 nonos, eu chego que o seno ao quadrado é igual a 9/25. Passo a raiz quadrada, então o seno é mais ou menos a raiz quadrada de 9 sobre 25. Mas já disse no começo do enunciado que tanto o seno quanto o cosseno serão negativos. Então, o seno x é menos 3/5. Voltando na relação trigonométrica fundamental, então será possível de encontrarmos o cosseno. Então, substituir o seno ao quadrado de x por menos 3/5 ao quadrado, resolvendo 9/25. Passo para o outro lado negativo, porque estava somando. 1 menos 9/25 é 16/25. Passamos a raiz quadrada, mais ou menos a raiz quadrada. Só que, como nós sabemos, o cosseno é negativo, então o cosseno é menos 4/5. E agora resolvemos a expressão cosseno x menos seno x. Cosseno x menos 4/5 menos o seno x, que é menos 3/5. Fazendo o joguinho de sinal, menos 4/5 mais 3/5, que nos dá como resposta menos 1/5. Alternativa E. Questão 66. Se a tangente é 12/5 e x novamente é um ângulo do terceiro quadrante, está entre 180 e 270 graus, podemos afirmar que... Bom, a afirmação da cotangente está errada, porque a cotangente é o inverso da tangente, mas ela tem um sinal de negativo com ela, ok? Então, esse sinal de negativo está incorreto. Para eu chegar na secante, no seno ou no cosseno, eu vou ter que trabalhar, então, com a relação trigonométrica fundamental. Então, vamos lá novamente. Tangente de x é igual a seno dividido por cosseno. Tangente de x é 12/5, multiplicando cruzado, 5 seno x é igual a 12 cosseno x. Passamos o 5 dividindo, então nós temos que seno x é igual a 12 cosseno x sobre 5. Substituindo na relação trigonométrica fundamental, 12 cosseno x sobre 5 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. 12 ao quadrado, 144, cosseno ao quadrado x, 5 ao quadrado, 25. Colocando o cosseno ao quadrado em evidência, então nós ficamos com 144 sobre 25 mais 1. E resolvendo essa soma, nós ficamos com 169/25 cosseno ao quadrado de x igual a 1. Está multiplicando, passa dividindo. Repito 1 e multiplico pelo inverso de 169 sobre 25, que vai ser 25 sobre 169. Passamos mais ou menos a raiz quadrada, e como estamos no terceiro quadrante, nós temos certeza que o cosseno é negativo. Então, a raiz quadrada de 25 é 5 e de 169 é 13. Então, o cosseno é menos 5 sobre 13 avos. Alternativa C. Questão 72. O número de soluções da equação seno ao quadrado x igual a cosseno ao quadrado x no intervalo de 0 a 2π, ou seja, na primeira volta. Bom,
Se seno ao quadrado x é igual a cosseno ao quadrado x, eu vou passar a raiz. Então, mais ou menos a raiz quadrada de cosseno ao quadrado x. A raiz ela se anula com ao quadrado. Então, o seno vai ser igual a mais ou menos o cosseno x. Então, eu preciso ter valores que o seno e o cosseno sejam iguais, mas possam ter sinais diferentes. E o único ângulo onde isso acontece é no 45 graus, que o seno é raiz de 2 sobre 2 e o cosseno também é raiz de 2 sobre 2. Isso no primeiro quadrante, porque ambos são positivos. Entretanto, o seno pode ser mais ou menos o cosseno. Então, eu vou fazer uma segunda suposição, em que o seno é positivo e o cosseno é negativo. Nessa situação, estamos no segundo quadrante. Aí eu faço 180 menos 45 graus e eu chego que o ângulo é 135 graus. Bom, terceira situação, eu posso ter o seno e o cosseno ambos negativos. E aí estaremos no terceiro quadrante. No terceiro quadrante eu faço 180 mais 45 graus, que dá 225. Ou ainda eu posso ter seno negativo com cosseno positivo. E aí nós estamos no quarto quadrante e nós fazemos 360 menos 45 e chegamos que o ângulo x é 315. Portanto, nós encontramos dentro da primeira volta 4 soluções para o ângulo x. E a nossa última questão, se x é um ângulo da primeira volta, ou seja, está entre 0 e 2π, e 2 seno ao quadrado x menos 3 cosseno x igual a 0, então quanto vale x? Bom, vou isolar o seno ao quadrado de x. Então, vou passar o menos 3 cosseno x para o outro lado positivo. E agora eu vou pegar esse 2 que está multiplicando e vou passar dividindo. Não preciso passar a raiz, ok? Vou parar aqui. Seno ao quadrado x é igual a 3 cosseno x. Por quê? Pela relação trigonométrica fundamental. Nela, o seno está ao quadrado. Então, no lugar de seno ao quadrado, eu coloco 3 cosseno x sobre 2 mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Pego um que está do outro lado, trago o negativo e reorganizei. Então, percebam que eu fiquei com cosseno ao quadrado x mais 3 cosseno x sobre 2 menos 1. Percebam que tem a carinha de uma equação do segundo grau. Então, aqui eu vou fazer uma troca de variável. No lugar de cosseno x, eu vou colocar y. Então, a minha expressão fica y ao quadrado mais 3 meios de y menos 1 igual a 0. Aplicando a fórmula de Bhaskara nessa equação, que nesse momento nós não faremos, mas vocês substituindo tudo isso na equação de Bhaskara, trabalhando com a fração 3 meios, ou, se preferirem, usem o número decimal 1,5, então nós chegamos que o y' vai dar menos 2. Só que essa solução não convém. Por quê? Y é a mesma coisa que cosseno, e o cosseno nunca será menos 2, porque o cosseno ele varia de menos 1 até 1 somente. Então, ele não pode assumir esse valor de menos 2. E a segunda solução, que é o y igual a meio. Essa eu posso trabalhar. Bom, se o y vale meio e y é igual a cosseno, significa que o cosseno vale meio. Cosseno positivo, estamos no primeiro e no quarto quadrante. No primeiro quadrante, o ângulo cujo cosseno é meio é o ângulo de 60 graus, que em radiano é π sobre 3. 180 dividido por 3, 60 graus. E no quarto quadrante, eu faço 360, ou seja, 2π menos π sobre 3. 2π menos π sobre 3 é 5π sobre 3. Então, as nossas duas soluções são essas. π sobre 3 ou 5π sobre 3. E a alternativa correta, então, contém uma das duas soluções, que é a alternativa A.